Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula hoje que será de História e Geografia. E a gente vai falar um pouquinho para vocês de um assunto muito interessante, né? Deixa eu apresentar para vocês as multiplicadoras, Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes, né? Para a gente falar um pouco sobre os nossos antepassados, as nossas origens, né? Quem contou essa história antes de nós. Então, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês e contar, né, com vocês aí do outro lado, para a gente dialogar um pouco, para a gente produzir conhecimento, para a gente discutir assuntos relevantes. Né? Tem alunos que estão aí ligadinhos com a gente desde o início. Muito obrigada. Espero que esteja realmente sendo significativo para vocês e de alguma forma, né, chegar até a sua casa, chegar até você, é um prazer muito grande para a gente. E então sinta-se em casa e vem comigo para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que eu adoro falar. Eu amo falar sobre os nossos antepassados, a gente contar a nossa história, a gente saber a nossa raiz. Isso para mim é muito gratificante e a gente lembrar sempre que antes de existirmos, existiu, né, pessoas que fizeram a nossa história, fazem parte da nossa história e que foram, né, os primeiros a, a contar a história da nossa família. Então, vem com a gente, vamos conhecer um pouco, né, desses antepassados, lembrando que é muito importante a gente conhecer, né, essa história, a gente conhecer a história dos nossos familiares, a história da nossa família, para que a gente entenda que somos o resultado de muitas mãos de pessoas que estiveram antes de nós fazendo essa história, contando essa história, tá bom? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho hoje e eu queria saber, né? Pedir para vocês, queria saber algumas coisas e queria pedir para vocês parar um pouquinho e pensar, né? Se você tem se perguntado quem é você, se você tem analisado qual o seu jeito, como você é, quem é você, né? E será que você faz história? Será que você está escrevendo uma história bonita? Será que você vai deixar uma história marcante para outras pessoas? Quais são as suas dores? Quais são as suas alegrias? É interessante a gente se conhecer, conhecer aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa alegria, para a gente poder evitar, né, aquilo que nos causa sofrimento e buscar aquilo que nos traz alegria. Isso tudo faz parte de um eu, né? Aquele ser humano interno, aquele ser humano que não é feito só de trabalho, aquele ser humano que não é só feito de estudo, que não é só feito para cuidar do outro, mas que é feito também para se olhar, para se enxergar, para se conhecer, né? Conhecer as suas fraquezas, é, seus pontos positivos e negativos. E, além disso, a gente conhecer um pouco do nosso passado, aquelas pessoas que fizeram história para a gente estar aqui hoje, né? Faz parte da nossa ancestralidade. Além da gente conhecer esse lado interno, é importante a gente conhecer também as nossas raízes, as nossas origens e lembrar, né, que nós somos fruto também de outras pessoas. Então, muitos de nossos ensinamentos, daquilo que a gente é, dos nossos valores, vieram dos nossos pais, da nossa família. Então, que valores são esses que você carrega? São valores que foram impostos, são valores que foram construídos, são valores que vêm de quem? Quais são as pessoas que são as tuas referências? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, antes de tudo, eu vou Com a história do passar. Brasil. Antes de tudo isso, antes de a gente pensar em nós, né, na nossa ancestralidade, eu vou mostrar um filme, um vídeo bem interessante para a gente dar início a tudo. Depois a gente Com a conversa sobre história do ele. Brasil. Eu vi, e não vou esquecer jamais, alguém que fez dos desiguais um povo unido e mutirão numa só direção, tudo para não ser vencido pelas garras da opressão. Eu vi das planícies, serras, dos confins dessa terra levar-se um anseio forte, mas calou como veio quando a sombra da morte encobriu todos nós. Juro que eu vi, quase tudo deu certo.
Quem não viu chegou perto, mas nos legou um sonho. Risonho, hoje eu vejo meu povo merecendo de novo ser feliz. Agora é lutar por tudo que ele quis. É hora de mudar. Conheço meu país. Agora é lutar por tudo que ele quis. É hora de mudar. Conheço meu país. Eu vi. Não vou esquecer jamais de alguém que fez dos desiguais um povo unido em mutirão, numa só direção, pra não ser vencido pelas garras da opressão. Eu vi das planícies e serras, dos confins desta terra, elevar-se um anseio tão forte, mas calor como veio, quando a sombra da morte encobriu todos nós. Juro que eu vi, quase tudo deu certo. Quem não viu chegou perto, mas nos levou um sonho risonho. Hoje vejo meu povo merecendo de novo ser feliz. Agora é lutar por tudo que ele quis. É hora de mudar. Conheço meu país. Agora é lutar por tudo que ele quis. É hora de mudar. Conheço meu país. Antepassados que passaram por muitos desafios, dificuldades, de alguma forma sobreviveram. Suas vidas podem nos servir de inspiração para enfrentarmos a dificuldade que vivemos hoje. Então, quando a gente conhece essas histórias, a gente percebe o quanto nós somos fortes quando a gente luta, quando a gente não se deixa vencer, né, por tudo que querem fazer de nós. Então, essa história dos antepassados nossos, de muitos antepassados, nos mostram o quão forte nós somos e o quão forte a gente pode fazer para mudar, né? Tudo que a gente pode fazer para mudar algumas coisas que são impostas e que não nos beneficiam, enquanto grupo. Então, você não precisa ter conhecido seus antepassados para saber que carrega em seu corpo muitas informações sobre eles. Então, a gente tem, né, na nossa cultura, roupa, vestimento, comida, língua, palavra, temos muito de nossos ancestrais no nosso dia a dia, na nossa cultura. Você pode se conectar com a verdade de que eles tiveram alguém que cuidou deles e atendeu suas necessidades em seus primeiros anos, que cresceram, que viveram da melhor maneira que puderam, dando as circunstâncias específicas da vida. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente primeiro pensa no nosso primeiro meio social, no nosso primeiro meio de convivência social, que é a nossa família. E aí a gente também lembra daquelas outras pessoas que fizeram a história, que fazem parte do mesmo grupo social, né? Que sofreram perseguições, opressões, preconceitos, sobrevivido a massacres, a guerras. Talvez esses antepassados eles tenham passado frio, fome, enfrentado doenças. Talvez não tenham vivenciado nada disso, mas certamente experimentaram alegrias e tristezas, medos e inseguranças. Tiveram sonhos, desafios e conquistas. Então, quando a gente lembra da nossa ancestralidade, a gente lembra das pessoas que estiveram antes de nós, né? E que tiveram que lutar, tiveram que conquistar muito através da sua voz, através da sua força, coragem, né? De enfrentar todos os desafios.
Esses antepassados, eles buscaram sentido e propósito em suas vidas. Se conectaram com outras pessoas, muitas vezes formaram famílias, pertenceram a grupos e, de alguma maneira, influenciaram o mundo e a vida de várias pessoas ao seu redor. Todos nós, gente, todos nós tivemos alguém que nos cuidou durante a infância, que nos trouxe ensinamentos e experiências, né, que viveu em nós. Também não precisamos ter conhecido pai e mãe biológico para saber que eles estiveram e que antes deles vieram tantas outras pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas que vieram antes de nós, a gente lembra, né, de familiares, a gente lembra de... Não precisa ser pai e mãe, porque nem sempre a gente é criado por pai e mãe biológico, mas a gente ganha outras pessoas na nossa vida. E essas pessoas que fazem também o que nós somos hoje. A gente carrega essas marcas das pessoas que estiveram, né, ao nosso lado, né, nos apoiando, segurando a mão, tendo, né, exemplos para nos dar. Então, todos nós vivemos, né, de alguma forma, a gente vive em um outro, né? A gente tem coisas que são de outras pessoas, quando a gente para pensar, às vezes o jeito de falar, algumas palavras, o jeito de conviver com as dificuldades, a gente carrega a marca de outras pessoas. E é isso que nos faz, né, enquanto seres humanos, que tem essa característica, né, de relacionar com o outro, de nos relacionarmos com o outro. Então, nós somos as marcas de pessoas que vieram antes de nós, né? Nossa genética, nossas experiências, histórias de vida nos constituem, estão guardadas em nosso corpo e nossa memória. E além dessa história da nossa família, né, e das nossas próprias experiências de vida, também carregamos no nosso corpo e nossa genética toda a complexidade da história do Brasil. Porque todo brasileiro tem um pouco de outros, né, outras pessoas, de pessoas de outros lugares, e a gente carrega essa história no nosso dia a dia. Então, nossa primeira instituição, né, a instituição que nos acolhe, essa primeira é a nossa família. É eles que nos acolhem, que nos dão exemplos, que nos dão referências para a gente seguir. Mas além dessa nossa família, que não precisa ser biológica, além dessa família, nós temos outras histórias para contar. Porque nós brasileiros trazemos em nossas células a experiência dos povos originários, massacrados e conquistados. E também do colonizador, do povo escravizado e do escravizador, do oprimido e do opressor. Então, todo brasileiro carrega essas marcas, tem essa história como referência para que a gente lute contra tudo isso. Uma pequena parte dos nossos genes vem dos povos originários dessa terra e viram o território onde vivem, né, onde viviam, e suas paisagens sagradas sendo destruídas. Não cederam voluntariamente, né, suas terras para os que vieram depois. Então, gente, quando a gente fala de antepassado, a gente pensa logo nos povos originários, que são os indígenas. Eles não, né, eles tiveram suas terras invadidas, e essa população ela foi muito perseguida, assassinada, e as suas terras não foram doadas, as terras eram deles. E as terras deles não foram doadas, elas foram roubadas. Então, falar de Brasil, falar de ancestralidade é lembrar dos povos originários, né? É lembrar também do povo africano que veio para aqui, sendo trazido à força de seus países, né? Do seu país, da sua origem, dos seus familiares. Então, essas pessoas, elas sofreram porque elas tiveram que, de forma muito violenta, né, tiveram seu familiar trazido para cá, afastado do convívio dos seus familiares, e essa população veio para cá para trabalhar, para gerar riqueza para os homens, né, outros homens, os grandes fazendeiros, empresários. E infelizmente a gente tem esse capítulo, né, para contar, e a gente não pode inventar, e a gente não pode contar de outra forma, senão, né, desse jeito, que é uma vergonha, que a gente se entristece em falar, porque poderia ter sido diferente, mas não foi. E até hoje a gente vê o quanto esse início de história, até hoje,
a gente pode sentir as marcas e a gente pode ver como tanta gente sofre por conta disso, né? Então, somos descendentes desses povos trazidos à força de terras distantes, escravizados, subjugados, oprimidos, separados das suas famílias. Sobreviveram travessias oceânicas desesperadoras e traumatizantes, né? Para viver uma vida que não tem uma vida não menos terrível e difícil das gerações seguintes. Ainda assim, eles resistiram. Então, é uma história mesmo de luta, de resistência, de resiliência. É uma luta de muita força, de muita coragem, porque ser tirado do seu ambiente familiar, né, do seu local de vivência, de forma tão violenta, não é para todo mundo, né, aguentar firme como eles aguentaram. E a gente conta essa história lamentando muito isso ter acontecido e pedindo mesmo para as pessoas pararem de tanto preconceito, tanta discriminação, que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos dessa terra, do Brasil. Nós somos todos originários dessa terra e essas pessoas são nossos descendentes, né? Nós somos descendentes dele. Então, gente, é preciso a gente olhar para o passado, enxergando o que estava errado e modificar isso, porque a gente não pode ser conivente com toda a discriminação, racismo, com toda a opressão, né, de forma velada ou não. A gente não pode ser conivente com isso, a gente precisa lutar contra isso tudo, né? E a gente sabe que essa população, mesmo com tanta dor, elas resistiram, né, sobreviveram e sobrevivem ainda, lutando para manter sua cultura, sua língua, as tradições e até mesmo, né, o direito aos poucos territórios que foram confinados a eles. Então, esses territórios que são de direito, é uma luta, eles precisam lutar e provar que realmente são descendentes para terem seus direitos garantidos, mas não é fácil. Então, a gente precisa cuidar do outro e fazer a diferença na vida das pessoas, não é? Essas pessoas, elas foram capazes de regar suas raízes de heranças ancestrais, mantendo vivo na religião o culto aos orixás e na cultura expressões como capoeira e o samba. Outra parte dos meus ascendentes, né, vem dos povos colonizadores, que roubaram, expulsaram, massacraram, escravizaram e subjugaram os demais. Então, a gente tem aí, né, os nossos ascendentes que também foram essa outra população, né, dos colonizadores. Então, a gente tem, de um lado, os colonizadores maltratando, matando, batendo, explorando, escravizando, e nós temos o outro lado, essa herança linda, essa herança ancestral, né, desses povos que foram muito guerreiros, que apesar de toda dificuldade, eles lutaram para manter viva a sua cultura, lutaram para manter viva a religião. E até hoje é uma grande luta para lutar contra o racismo, né? Para vencer contra o racismo, o preconceito. E muita gente pensa que às vezes é melhor, ou que subestima, né, a capacidade dessas pessoas, ou que acreditam que isso seja vitimismo, que não é, nunca foi, não é. Então, conhecer essa história é importante para a gente se perceber enquanto um povo que tem essa história, né, que tem na sua história esse capítulo muito ruim, desagradável de contar, mas que é preciso para a gente não esquecer nunca que somos um povo só, né? A gente também, né, tem nos nossos antepassados diretos, se não fizeram eles mesmos essas coisas, se beneficiaram do sistema que essas ações criaram, recebendo de alguma forma privilégios, né, por serem brancos. Talvez não tenham enfrentado dificuldades coletivas, mas também obstáculos e desafios pessoais. Então, a gente tem também, né, essa outra parte da moeda, que são, né, essa população também de colonizadores, né? E esses colonizadores também fazem parte dessa história. Então, a gente carrega no corpo marcas, traumas individuais desses antepassados, tanto dos povos originários, dos indígenas, quanto dos povos
né, da África, e também esses colonizadores. Então, a gente carrega no nosso corpo, a gente carrega no o coletivo desses antepassados, né, que se misturaram com muitos dos traumas sociais da história desse país e do mundo. Ao mesmo tempo, a gente carrega também, né, a resistência, o poder de transformação e potência da vida. Esse é um texto de Sandra Casselato, que vem colocando e vem mostrando como foi que se deu esse processo e quanto foi doloroso. Gente, vamos entender, né? Que nosso corpo é uma célula maior do que este país. E o planeta onde vivemos, que reflete essa história do mundo, ele precisa de mudança. A gente precisa olhar para o passado, compreendendo tudo de negativo que aconteceu, compreendendo a luta, né, a luta dessas pessoas, dos nossos ancestrais, o quanto foi difícil, o quanto houve resistência para garantia, né, e para dizer não a tudo isso. Então, hoje a gente tem essa missão, né? A gente tem essa missão de combater o racismo, de combater o preconceito. A gente tem a missão de conhecer a nossa história, uma história que a gente não pode só olhar no livro, dizer amém a ela, sem a gente conhecer, né, o outro lado também. A maioria dos livros, eles trazem alguns momentos marcantes da história do nosso Brasil, mas de forma muito superficial, né, esquecendo do outro lado, esquecendo de mostrar realmente as humilhações, a desumanidade desses colonizadores, né, e que a gente precisa combater, que a gente precisa lutar contra, e que a gente precisa, né, apoiar e fazer o melhor possível para que a gente diminua essa distância, né? Então, isso a gente só vai conseguir quando o coletivo se conscientizar que somos um só povo, que precisamos lutar, uma só luta, né? Quando a gente se der conta da grandiosidade dos brasileiros, né, do nosso país, e o quanto a gente é capaz, a gente vai realmente conquistar um lugar ao sol, né? Então, gente, eu deixo para vocês essa atividade, né, para vocês conhecerem um pouco da ancestralidade, gravar de repente relatos das avós, das bisavós, né, para que elas mostrem para vocês, para a gente, como era antigamente, como se lutava para preservar a cultura, para preservar a arte, né, dos nossos ancestrais. Então, eu deixo vocês com essa missão de pesquisarem um pouco da história de vocês, de onde vocês vieram, né? Se é possível saber a raiz da tua história, é possível construir uma árvore genealógica, conseguir realmente conhecer mais sobre a tua história, sobre a tua vida, né? E a vida desses ancestrais. Deixo como atividade também para vocês compartilhamento dessa aula, né, com os professores, para falar um pouco sobre preconceito, para falar um pouco sobre discriminação, para falar um pouco também sobre ancestralidade, sobre direitos. É importante, quando a gente fala sobre esse tema, a gente falar sobre direitos, né? Por que para uns o direito é tão negado, né? O mesmo direito que deveria contemplar toda a população, ele é muitas vezes tratado de forma diferente, né? Que para uns há o cumprimento desses direitos e para outros há a negação dos direitos. E por que isso? Então a gente precisa refletir, a gente precisa entender, né, em que momento da história houve isso e o que a gente hoje, né, em 2021, o que a gente pode fazer, né, individualmente, o que eu posso fazer para ajudar, né, a discussão desse tema. Então, deixo para vocês essa atividade e a construção de uma árvore genealógica, tá? Árvore genealógica, vocês vão poder fazer com desenhos ou com fotos. É importante ouvir outras pessoas da família, porque às vezes a gente não sabe o nome de todo mundo. Então, vocês vão construir, pesquisar na internet o que é uma árvore genealógica e como é que se faz para vocês apresentarem para os professores de vocês. Tá bom, gente? Eu vou me despedindo de vocês. Esperando que vocês assistam filmes relacionados a esse tema e que vocês procurem
né, conversar com os familiares de vocês para tentar descobrir, né, mais ou menos de que ano você, né, em que ano histórico, o que estava acontecendo no ano do seu nascimento, e para a gente entender, né, toda a nossa ancestralidade, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, um pouco mais, né, distante do que esse momento agora. Então, eu quero dizer para vocês que estou me despedindo, espero que vocês possam ter essa curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre a família de vocês, construindo essa árvore genealógica, conhecer um pouco né, das pessoas que vieram muito antes de você na sua família, e espero que vocês levem esse assunto também para a sala de aula para poder ser discutido com os professores, tá bom? Por hoje, gente, eu vou me despedindo de vocês, dizendo que foi um prazer enorme estar aqui, e dizer também que eu espero vocês na próxima aula. Não percam, fiquem ligadinhos, e eu tenho certeza que logo em breve a gente vai, né, ter mais possibilidade de estar mais juntos nas escolas. E por hoje é só, e a gente se vê já já na próxima aula. Um abraço, viu, gente?